Presidente Lula, vice-presidente Alckmin, queridos companheiros de ministério, Gleisi Hoffmann, Simone Tebet, Rui Costa, Luiz Marinho, Esther Dweck. Queria cumprimentar os relatores na Câmara e no Senado, deputado Eduardo Braga, senador Eduardo Braga, deputado Mauro Benevides, senhoras e senhores. Bom, primeiro eu queria fazer uma referência ao dia de hoje, 13 de janeiro, porque 21 anos atrás o presidente estava sancionando a lei do ProUni. Esse dia sempre ficou marcado na minha memória porque o ProUni é uma boa lembrança de um projeto que deu muito certo e eu quero crer que esse projeto, sancionado 13 de janeiro agora de 2026, terá um destino ainda melhor, por tudo que foi relatado aqui pelo Mauro, pelo Eduardo, pelo Barreirinhas, do que significa, na prática, essa reforma tributária. É muito difícil, em poucas palavras, nós darmos a quem nos ouve nesse momento a dimensão do que vai acontecer. É muito grande o que vai acontecer. Nós estamos falando de um sistema operacional que vai ter todas as informações sigilosas do país armazenadas num data center absolutamente seguro, que é o SERPRO, absolutamente seguro, que guarda todas as nossas informações fiscais no que diz respeito ao imposto de renda. E, com o mesmo zelo, fará agora em relação à emissão de notas por parte dos prestadores de serviço e dos fornecedores de bens. Isso vai nos permitir ter uma radiografia completa da economia brasileira, total da economia brasileira. O que está acontecendo com o desenvolvimento local de cada cidade? O que está acontecendo com isso online, em tempo real? O que está acontecendo com o preço das mercadorias? O que está acontecendo com o recolhimento de tributos? Qual que seria a alteração se uma alíquota ou outra for alterada? Se o Congresso amanhã nos pedir uma simulação sobre alguma alteração na legislação, nós vamos poder entregar um relatório, Dario, de tudo o que está acontecendo. E quando eu me lembro quando eu liguei para o Bernard Api, depois de tê-lo visitado em 2018, no CECIF. O CECIF foi quem elaborou as linhas mestras do que é o IVA brasileiro a partir de agora, com a sanção, e a partir de 1º de janeiro de 2027, quando ele é totalmente operacional e obrigatório. E quando o Bernard Api e o Nelson Machado me apresentaram, quando eu coordenava o programa de governo do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, em 2018, a quem eu vim, infelizmente, a substituir, porque ele foi ceifado dos seus direitos políticos, eu disse para o Api, eu acho que isso aqui vai funcionar. Essa reforma vai funcionar. E nós adotamos o princípio dessa reforma tributária do IVA como um princípio daquele plano de governo. Infelizmente, quem ganhou a eleição em 2018 talvez tenha sido o único que não se sensibilizou com aquela proposta, talvez por total desconhecimento ou porque tinha um ministro da Economia que tinha outras pretensões, né, de tributação, ao invés dessa que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Quando eu dei a minha primeira entrevista, já sabendo que o Api ia colaborar conosco como secretário extraordinário da reforma tributária, ou seja, uma secretaria que começa e termina um trabalho e depois se extingue. Aliás, ele brincou comigo que ele nem pediu demissão, nem foi demitido. Ele foi extinto, o Bernard Api, porque foi tão bem sucedido o trabalho dele que a secretaria que ele liderou não se faz mais necessária. E agora a Receita Federal, com a liderança firme do Barreirinhas, absorve todo o trabalho realizado de comum acordo entre SERPRO, Receita Federal e Secretaria Extraordinária. Agora tudo fica muito concentrado na Receita Federal, com as parcerias corriqueiras com PGFN, SERPRO e assim por diante. Mas, na minha primeira entrevista, eu falei, respondendo à pergunta, qual é as suas prioridades? Eu falei, nós vamos fazer a reforma tributária. Aquilo foi um banho de água fria
nos chamados mercados. Quer dizer que, ao invés de cortar direitos trabalhistas, de cortar direitos sociais, de encolher o orçamento, de encolher o Estado, de vender empresa estatal, o ministro anuncia que vai fazer uma reforma tributária que já foi tentada 10 vezes e não foi bem-sucedida. Eu ouvi até de colegas dizendo: você está contratando um desgaste para o governo, porque só o governo Lula tentou 2 vezes fazer a reforma tributária, vai ser o 3º fracasso de um mesmo presidente. E eu estava muito tranquilo de que essa reforma ia ser aprovada. Estava muito seguro de que o país estava maduro para dar esse passo, que é gigantesco, e que envolve uma operação... Bom, nós estamos trabalhando na preparação dela há 3 anos. Faz 3 anos que nós estamos preparando a reforma tributária, com uma emenda constitucional e 2 leis complementares. Fora esse trabalho magnífico que o SERPRO está fazendo, essa empresa incrível, que dá assistência para o Ministério da Fazenda, com muita competência, e que apresentou agora para o presidente um sistema operacional inacreditável. Eu mesmo, quando acompanhava com o Barreirinhas e com o Dario, o que estava se montando, eu dizia: mas, meu Deus, você vai dar tempo de colocar isso no ar? Será que isso entra em operação com a escala pretendida? E o nosso sistema tributário, eu não tenho dúvida em afirmar, hoje ele é considerado pelo Banco Mundial um dos 10 piores do mundo, de 190 países avaliados. O Banco Mundial avaliou 190 sistemas tributários. Nós ficamos na posição de 184. Essa é a situação do último relatório do Banco Mundial. Eu não tenho dúvida, e aqui dava um depoimento a alguns secretários de Estado que foram ao Canadá visitar o que tem de mais avançado em termos de sistema operacional e voltaram ao Brasil e disseram: o nosso vai ser melhor. Então, nós vamos sair da lanterninha e vamos pular muitos degraus, e eu acho que nós vamos poder estar entre os 10 melhores do mundo a hora que essa reforma estiver totalmente concluída. A transformação da União é quase imediata. No caso dos estados, os governadores pediram um prazo para fazer uma transição em virtude de benefícios fiscais existentes e que vão fazendo um phase-out até 2032. Mas a mudança no investimento, nas exportações, isso que o senador Eduardo Braga mencionou, é uma das primeiras reformas tributárias sobre consumo que tem pretensão de ter progressividade, porque o pobre recebe cashback sobre um conjunto expressivo de bens tributados, mas que ele não vai pagar imposto. Além de uma cesta básica muito mais generosa, com proteína animal, e de uma cesta de medicamentos essenciais que também não serão tributados. Ela muda muito significativamente a vida dos brasileiros, em geral, e de quem empreende em particular. Dezenas e dezenas de pessoas hoje estão envoltas a tarefas burocráticas que não agregam produtividade à economia, muito pelo contrário, que são reflexo da improdutividade da economia brasileira. Essas pessoas, ao invés de estarem produzindo bens e serviços, estão em atividades meio, que são artificialmente criadas pelo próprio Estado brasileiro, que não buscou eficiência. O que nós estamos fazendo aqui é liberando energia criativa para que esse país volte a crescer com sustentabilidade. Nós já estamos crescendo o dobro da média do período anterior à posse do presidente Lula, e podemos voltar a crescer mais. Eu comecei falando de educação, porque hoje é o dia do ProUni, vou terminar falando de educação. Nós sempre, olhando o censo da educação superior, nós sempre estreamos o fato de que, das profissões mais procuradas no Brasil, a de advogado figurava entre as primeiras. É bom ter advogado, mas o Brasil tem muito advogado porque tem muito litígio. E 40% dos litígios dizem respeito a tributos. Ou seja, o Brasil vive um inferno do ponto de vista tributário. Nós, em 2009, se eu não estou enganado, nós comemoramos a primeira vez na história em que nós formamos mais engenheiros do que advogados.
E essa realidade que deveria permanecer foi alterada novamente. E o número de engenheiros formados voltou a decrescer frente a de administradores e advogados. Essa reforma tributária é para a gente voltar a sonhar. Não é que nada contra advogado, eu sou advogado, inscrito na Ordem dos Advogados, não estou fazendo propaganda contra. Mas o Brasil precisa se voltar para o aumento da produtividade, para o aumento da competitividade, para olhar para o mundo como um lugar disposto a comprar produtos brasileiros. E nós, dispostos a vender no Brasil e para o mundo a boa qualidade dos produtos fabricados aqui, com a competência e o talento dos brasileiros e das brasileiras. Então, eu quero crer que nós estamos dando um passo essencial para ver esse Brasil voltar a brilhar. O Brasil da criatividade, o Brasil da produtividade. A gente alocar as pessoas para aquilo que mais interessa, que é a geração de bem-estar. O nosso sistema tributário atual, ele gera mal-estar. Nós temos que mudar isso. E o presidente Lula, ao sancionar essa terceira etapa, se contarmos a PEC, essa terceira etapa da reforma tributária, vai concluir um dos maiores feitos da economia brasileira. Muito obrigado.